Bom dia, pessoal! Bom dia, gente querida! Bom dia, com muita alegria. Bom dia, queridos irmãos, que a paz e o amor do Cristo possam nos envolver. Um beijão a todos. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, turminha, bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria. Bom dia a todos, bom dia para todos os sorrisos que a gente já viu por aqui. Que Jesus nos abençoe nessa quarta-feira linda. Vamos ver o que nós temos hoje. Vamos fazer uma leitura, então, para a gente poder sintonizar com o texto do Emmanuel? Vamos lá. Por isso, esse no Vinha de Luz número 30, capítulo 30, que o Emmanuel chamou de Alma Desperta. E ele parte de um versículo da carta de Paulo, né, a Timóteo, no capítulo 1, versículo 6. Ele fala: por isso, te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Vai comentar Emmanuel. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que, em hipótese alguma, devemos permitir que se extinga em nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Das menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretério que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, muita vez, levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo é conduzido a perigosas provocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Atenção, é que eu fico perdido aqui com o mouse aqui, né? Passando de uma tela para outra para poder aparecer o texto, né? Mas vamos lá, voltei à normalidade. Agora a Patrícia aqui vai comandar as crescidas e diminuídas aqui para a gente, mas vamos lá. Eu acho que o Fausto, chega um momento desse em que vamos reflexionar sobre o texto do Emmanuel, depois de termos ouvido, assim, e eu acho importante, então, essa participação do tratamento que ocorre às quartas-feiras, às 9h30 da manhã, né? Como vocês ouviram, né? Há um preparo, né? Há toda uma equipe que, como diz Aldinha, está lá no Manuel Felipe Santiago, né? Flutuando entre as pessoas, atendendo até mesmo sem elas perceberem que estão sendo atendidas, né? Então, é importante que preparemos para essas quartas-feiras às 9h30. Tragamos nossas aguinhas a serem fluidificadas, né?
preparemos nosso coraçãozinho, porque nós vamos ser tratados. É como se a gente olhasse na agenda e falasse assim, oba, hoje eu tenho médico para tratar disso que vem me causando dores. É essa 9h30 da manhã da quarta-feira, né? Então é um momento precioso em que todas as pessoas e nossos amigos espirituais, Dr. Bittencourt e sua equipe, não que ele se distancie, né, ao longo da semana, uma vez iniciado o tratamento, ele estará sempre junto da gente, a gente sempre pede quando vamos ao médico, né, a gente faz uma oração pedindo que ele nos acompanhe, para inspirar o médico que nos atenda. O Dr. Bittencourt, ele valoriza muito o salário dele, né, ele cuida bem pertinho, ele é bastante dedicado a esse trabalho, porque ele reconhece nisso uma oportunidade de aproximar de Jesus. E nós daqui também ficamos muito satisfeitos com a possibilidade de nos aproximar desse trabalho. Então a gente quer fazer a nossa parte também. Então eu acho bom que a gente esteja às 9h30. Depois, quando a gente quiser ver o vídeo, essas reflexões, elas estarão disponíveis, né? A gente coloca aqui falando que o tratamento ele acontece, né, nesse horário. Depois esse conteúdo, vamos dizer, evangélico, aquele que a gente vai reflexionar sobre as falas do Emmanuel, eles estão disponíveis. Mas é tão bom a gente poder participar dessa energia maravilhosa que é envolvida nesse tratamento do Dr. Bittencourt, né? Que eu reforço, né? Que a gente preste atenção para participar. Olha para você ver, foram tantas coisas maravilhosas que o Paulo que o Fausto e a Aldinha, não sei porque eu falei Paulo, e a Aldinha trouxeram, que eu fico... assim, eu fico ainda com a cabeça ainda cheia de ideias, cheia de sensações positivas, e fico querendo agora, nesse momento, trocar com vocês, porque eu sei que vocês estão imantados também com essas mensagens maravilhosas. Então vamos reflexionar, agradecendo esse banho que recebemos de mensagens de Jesus, como diz a Alda, né? Então vamos lá. E como a Aldinha bem colocou, né? Nosso amor ainda está muito ligado ao humor. Vamos aproveitar que nos deixaram de humor bom para poder aproveitar melhor essas lições do Emmanuel. Então ele começa trazendo esse versículo, por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Eu não me preocupei em ver os versículos anteriores e posteriores, porque como disse, quando Emmanuel quer referenciar a outras questões relativas de onde ele tirou o versículo, ele assim o traz. Não que nós devamos olhar as questões do Evangelho de forma descontextualizada, mas vamos nos ater ao que Emmanuel nos traz, porque se for necessário uma contextualização, ele apresenta. E aqui ele não nos apresentou necessariamente. Por isso ele diz, despertes o dom de Deus que existe em ti. Vamos lembrar como foi uma das primeiras perguntas que tem no Livro dos Espíritos, nessa obra de filosofia espiritualista de Allan Kardec, né? que é a base da doutrina espírita. Ele pergunta, o que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus. Ele não perguntou quem, por quê? Porque ele está tirando o aspecto antropomórfico, ou seja, ele não está personalizando Deus. Então, quando ele pergunta o quê, ele amplia essa pergunta de uma forma que ele não restringe a ser alguém, a ser uma personalidade, mas o que essencialmente é. E a resposta dos espíritos é a causa primária de todas as coisas. Né? A inteligência suprema e outras coisas, mas entre elas é a causa primária de todas as coisas. Se ela é a causa primária de todas as coisas, ela é a causa de nós mesmos. E se ela é a causa, evidentemente, nós somos criaturas, e toda criatura carrega do Criador. Por isso ele diz ser a causa primária de todas as coisas. Então, em cada um de nós existe essa... Eu não quero dar uma ideia de uma percepção panteísta, não é isso. Eu quero dizer que a partir que a causa primária de todas as coisas, há uma fagulha divina em nós. E isso é um presente que nos concede a vida, né? Tanto que nós poderíamos replicar completamente todas as estruturas orgânicas de um corpo humano, né? Mas sem esta fagulha, esse dom divino, não haveria vida. Né? É muito interessante isso, né? Sem que haja como vamos dizer, toque gnóstico, sem que haja esta fagulha, que é uma criação divina, não existe vida, não há vida. Há movimentos biológicos, há talvez movimentos químicos, mas vida se dá com essa fagulha. E essa fagulha é um presente, é um dom, é uma dádiva divina. Uma dádiva porque, veja,
como espírito nós vivemos, então a vida enquanto espíritos, porque nós somos essencialmente essa fagulha divina, criados puros e ignorantes num processo de desenvolvimento. E uma das partes do nosso processo de desenvolvimento é o corpo, né? É quando estamos encarnados, em que nós, a título didático, nós separamos entre alma e corpo para poder desenvolver determinados aspectos de aprendizado, mas é a nossa expressão, a nossa espírito se expressa pelo corpo, então basicamente uma coisa só, né? Nosso corpo e nossa alma seria essencialmente uma coisa só, porque é a possibilidade de expressão que nós temos através do nosso corpo. Então assim ele reflete, com as sensações que temos, pelas nossas necessidades, mas existe algo essencialmente divino em cada um de nós, porque é essa fagulha, esse dom de Deus que existe em nós. Aí ele diz, desperte o dom de Deus que existe em ti. Se faz uma pergunta do que é Deus, e Deus é inteligência suprema, né? Se Deus é a causa primária de todas as coisas, quando nós despertamos essa fagulha divina em nós, nós estamos despertando o que é a inteligência. A inteligência, evidentemente, associada, né, numa inteligência, vamos dizer, diriam outras pessoas seculares ou apenas civilizatória, mas é uma inteligência estruturada em cima das leis divinas. Então, uma inteligência sobre a qual não há nada superior. Então, também não há nada superior em nós mesmos do que essa fagulha divina que nos foi concedida como um dom, como uma oportunidade. Oportunidade, eu sempre digo, como um poder de trabalharmos pelo nosso próprio desenvolvimento, pelo nosso próprio crescimento. Então ele fala, te lembro, que a gente esquece. Desperte, porque muitas vezes nós ocupamos, você já ouviu falar sobre biologicamente, é muito interessante quando eles dizem isso. Por exemplo, por que as pessoas mais idosas passam a ter osteoporose? Porque os ossos enfraquecem? Não necessariamente. Passa a ter osteoporose porque nós passamos a usar menos os músculos. Então, o que acontece com qualquer estrutura, com qualquer organismo? Na medida que ela é negligenciada, ela atrofia. Na medida que ela não é usada, ela atrofia. Então, tem osteoporose porque eu não uso, eu não necessito do osso. Por quê? Porque o músculo não faz força, e não fazendo força, eu não preciso da estrutura do osso, então ele não é requisitado, e o corpo, inteligentemente, manda as energias para demais áreas das quais eu tenho mais necessidade. E na medida que eu envelheço, o pâncreas vai cansando, né, de produzir insulina tanto é que aparecem mais as intolerâncias para carboidrato, né? E aí você começa a exigir um pouco mais do pâncreas, então ele vai direcionando as energias vitais para esses lugares que são sendo mais exigidos, e não para os ossos, afinal de contas eu não estou exigindo dos meus músculos, para que eu vou deixar fortalecer esses ossos? Eu não estou exigindo deles, daí vem a osteoporose, daí que o tratamento mais interessante para a osteoporose é a musculação. Por quê? Porque aí eu ponho força nos músculos, e para dar estrutura para esses músculos, os ossos precisam ficar fortes. Mesma coisa acontece com o nosso dom divino. Na medida que não usamos, ele tende a atrofiar. Então é necessário que despertemos esse dom divino. Como fazemos isso? Utilizando os músculos que acionam os dons divinos. E os músculos dessa fagulha é a inteligência suprema segundo a lei divina. Então essa frase toda é muito interessante, que ele fala assim, te lembro. É uma questão de lembrar, é como dizer, lembra, você tem ossos, você necessita desses ossos, né? Despertes o osso do seu corpo que você tem em ti. Então, como você faz isso? Fazendo musculação, para não ter osteoporose. Despertes o dom de Deus que existe em ti. Como é que eu desperto esse dom de Deus? Como é que eu faço acordá-lo? É movimentando-o, fazendo uso dele, fazendo uso da inteligência divina que tem uma fagulha em nós. E isso foi um presente que nos foi dado, porque nós percebemos, e eu compartilho com vocês tranquilamente isso, quem não vivenciou um ato amoroso e a satisfação e o bem-estar que isso nos provoca. Então é esse dom de Deus que existe em nós, né? Quem nunca praticou um SOS e nos sentiu gratificado, silenciosamente também, assim como o próprio SOS, que é o silêncio, oração e serviço, não é?
Então, essa frase toda está dizendo, e que eu acho maravilhoso, é que a sabedoria do Evangelho, ela reflete em todos os aspectos da vida. Não existe uma sabedoria, que eu lembro da oração, que inclusive a Catinha abriu hoje, que eu achei muito interessante, quando fala assim na terra como no céu. Porque a lei divina, se aplica sobre todos os aspectos da vida. Por isso que eu posso fazer facilmente essa analogia com osteoporose, com os dons divinos. Aquilo que não é usado é atrofiado. É a inteligência divina atuando. Não é verdade? Então, olha, por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Não é? Te lembro, desperte os músculos para não dar osteoporose. Então não vamos ter osteoporose nos dons de Deus, né? Que são presentes maravilhosos. Aí vai comentar Emmanuel, né? Vamos lá, cadê Emmanuel? Aqui está. Ah, não, era aqui que deveria pôr, não. Desculpa. Hoje eu estou fazendo uma confusão danada. Acho que é emoção com o mouse aqui. Eu comentando com a Patrícia que eu tenho 2 mouses, 2 computadores, assim, imagina. Um com a mão esquerda e outro direito. Mas vamos lá. É maluquice. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Continuando. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladores do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Eu acho que essas 2 sentenças são muito significativas. Começando aqui, ele fala, é indispensável. Porque o que é indispensável? Aquele sobre o qual não se pode deixar de ter. Então, você não pode dispensar. Você não faz, se é indispensável muito esforço, não será com pouco esforço, né, que não nos perderemos indefinidamente, sem definição de tempo, né, por um tempo indeterminado, indefinidamente, na sombra dos impulsos primitivistas. Por que ele diz isso? Por que eu preciso de tanto esforço assim, para não me perder na sombra dos impulsos primitivistas? Porque os impulsos primitivistas, eles fazem parte, evidentemente, do nosso processo evolutivo. De uma maneira didática, vamos entender. Nós fomos primeiro, vamos dizer assim, minerais, para aprender essa necessidade de junção, né, de aglutinação, de estabilidade, né? Depois vegetais, para aprendermos a sensibilização, somos sensíveis aos ventos, um processo de sensibilização, de maneira muito rasa, estou colocando isso. Depois nós teríamos, então, animais, de forma que pudéssemos aprender os instintos, né? Os instintos de preservação, de reprodução, né? E nós evoluímos dentro nós mudamos, né, nos estágios animalescos, né, até o mamífero, né? Então nós continuamos mamíferos, depois o hominal, onde predomina a razão, não que tenhamos esquecido tudo, né? Mas veja, durante todo esse processo é um tempo muito grande, o tempo sob o nosso ponto de vista, evidentemente, né, um tempo muito grande, são milênios, são sei lá quantos anos. Existe aí criado um sistema de que nós não mudaríamos nós estamos na família, né? Nós não mudaríamos de condição no mesmo planeta, né? Nós não fomos, vamos dizer, animais na Terra, nós somos animais em outro planeta. Somos humanos, ou seja, hominais, né? Nós somos do reino hominal aqui na Terra. Não seremos do reino angelical na Terra, seremos em outro lugar, né? Que seria o próximo passo. Mas todos esses processos levam anos e cristalizam em nós determinados impulsos próprios de cada reino, né? E dentro do reino da razão nós somos tombados por uma série de coisas, não nos esquecemos dos instintos, não esquecemos de nada. Então, assim, é muito esforço. Por que necessitamos muito esforço? Porque à frente dos milênios passados. Então ele está dizendo, o que Emmanuel está dizendo? Que nós somos espíritos que estamos há milênios passando por esses processos evolutivos, né? Em milênios em nosso campo evolutivo. Somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Então, veja, nós estamos há milênios vivenciando experiências de erro, gostando desses erros, e são erros que estão atrelados muitas vezes às nossas sensações, onde nos aparece com mais evidência, onde nos agarramos
Haja visto hoje, né? Basta olhar nós mesmos quando nos apegamos às nossas sensações prazerosas para entender que nós ao longo dos milênios, cristalizamos essas sensações e é difícil desapercebermos delas. Você já pensou quando você resolve, depois dos 50 anos, comendo carne, desde a papinha que sua mamãe já te dava quando você largou o leite, e de repente passar a não comer mais carne? Está cristalizada a sensação de saciedade, de energia, até o próprio corpo. De alguma maneira, veja, eu estou fazendo assim, essa declaração, não é uma declaração baseada em fatos científicos, não, uma suposição de que, evidentemente, nosso corpo mesmo vai sentir, porque ela contava, é quase como uma dedução, ela contava com determinados tipos de nutrientes, né, com categorias de nutrientes, não tem mais, ele vai sentir de alguma forma. Eu me lembro quando eu parei de fumar, né, os sintomas da queimação estomacal, ao invés de melhorarem, eles exacerbaram. Olha que coisa louca. É como se houvesse um desequilíbrio né, biológico, não sei, um desequilíbrio na minha organização, né, que me deu mais azia. Eu precisei depois fazer uma cirurgia de hérnia de hiato para poder parar com essa queimação, que já estava começando a ficar com... Mas logo depois que eu parei de fumar, olha que coisa louca. Quer dizer, o cigarro era bom? Não, não era bom. Era tão ruim que me desestruturava organicamente, a ponto de promover um equilíbrio ainda maior. Lembra a ideia do André Luiz querendo salvar ou prestar auxílio a um determinado amigo, um determinado pessoa que estava cheia de tubos ligadas, espiritualmente ligados a um obsessor, e ele queria arrancar os tubos, né? E aí o seu orientador disse, não, calma, nós não temos amor suficiente. Quer dizer, quem saberia fazer essa extração precisava de amor para mexer. Não era essa atribuição, vamos dizer, objetiva de operação médica. Era uma operação amorosa que era necessária. E nós estamos, passados milênios, né, no nosso processo evolutivo, permanecendo durante muito tempo em resvaladouros do erro. Então, isso acaba por cristalizar em nós atitudes. Quantas vezes nós falamos assim, gente, a dona Luzia ali, quando ela chegou e falou comigo aquele desaforo, mas vou te contar, viu? Eu calei a boca, mas lá para dentro ela já estava xingada até a 10ª geração. Olha o nosso processo, né? Na hora que ela falou aquilo, gente, eu até travei os dentes, assim, que eu ia falar, mas eu ia falar. E aí, se deixar, eu até falo o que eu ia falar com ela, eu falo aqui agora. Quer dizer, eu estou num processo, né? Porque durante milênios, e eu não me contive. Durante milênios, eu soltei os cachorros nela mesma, e se eu não desse uns tapas nela, né? Quantas vezes a gente já se apercebeu nisso? Então, estou num processo, que nem aquele, nossa, fulano tem 2 mulheres, assim, que você não viu na encarnação anterior, ele tinha 4, já está melhorando. Nós estamos nessa, nós somos igual, né, o Zé Carlos e as suas 2 esposas, né? Como antigamente tinha 4, já está melhorando, né? Numa próxima encarnação ele tem uma, na outra ele evolui ainda mais e nasce mulher. Aí que vai ser danado, aí que ele já fez a evolução danada. Vai ver o que é bom para a tosse. Eu falei, um dia eu vou ser evolutivo o suficiente para nascer mulher. Mas, não, meu Deus, por favor, né? Vamos calma. Ainda não, tem muito ainda que aprender. Então nós estamos cristalizados em atitudes, né, em desacordo com as leis eternas. Embora esse dom divino esteja presente em nós, nós estamos com outras atitudes cristalizadas que cada vez mais nos permanecem na sombra. Daí a necessidade de despertarmos para os dons divinos, né? Aí ele vem, para que não nos demoremos nos fundos do precipício, temos a nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir que se extinga em nós. Olha só. Você lembra que tem uma pergunta do Livro do Espírito que pergunta onde está gravada a lei de Deus? Está gravada na consciência de cada um. Ok, muito interessante. Aí a gente pensa assim, tá, então consciência o que é? Aquilo que eu estou sabendo.
Tá? Aquilo que eu sei, é que eu tenho consciência, que me é apresentado e eu sei do que se trata, isso é consciência. A gente confunde, acha que consciência é aquilo que o nosso cérebro, a nossa capacidade racional é capaz de processar. Eu sou uma pessoa consciente, porque eu vejo que isso aqui é um computador, que aquilo ali é uma câmera, eu vejo que aquilo ali é uma luz, eu vejo que há um microfone. Então eu tenho consciência, eu vejo esses símbolos dessa escrita que está à minha frente e dali eu entendo o que eles significam. Eles são significantes no significado, então eu estou tendo consciência. Mas consciência não é necessariamente, não estou dizendo o que é, eu estou dizendo que consciência não é necessariamente aquilo que nós dominamos. Consciência também é a percepção que temos de nós como um todo. Se nós fôssemos absolutamente, embora predomine sobre nós essa coisa nobilíssima, vamos dizer, maravilhosa do raciocínio, mas se ela a única coisa que existisse, os marqueteiros estavam danados, porque eles já entenderam que nós não compramos racionalmente, nós compramos pela emoção, aquilo que nos sensibiliza. A nossa consciência perpassa também pela sensibilização que nós temos em relação ao nosso em volta, em relação ao que está próximo de nós. Porque nós não somos máquinas de raciocínio. Nós somos seres humanos que sentimos, processamos e percebemos as coisas e também pensamos. E os mais estudiosos do entendimento do ser humano já compreenderam isso. Ou vem estudando, compreenderam basicamente que consciência não é isso, que talvez eu tenha tentado simplificar aqui, é algo mais amplo do que isso, né? E já entenderam que nós somos mais do que isso aí. Na psicanálise, né, como eu já disse, eu fazendo um sequestro das coisas que a gente ouve aqui em casa, né, que diz assim, eu sou onde eu não penso, onde eu penso eu não sou. Então ele faz a referência do ser com que você pensa. A gente acha que a gente parte aquilo, penso, logo existo, ok, não tenha dúvida, né? Você pensa, logo existo. Daí, você ser isso que você pensa? Não, é totalmente diferente. Já um outro que fez uma imagem que eu achei muito interessante, que dizendo que consciência é como é um barquinho pequeno, uma nozinha, um barquinho pequeno que cabe você, que você está no meio dele, no meio de um oceano. A sua inconsciência é o oceano, né? Por que eu estou falando de consciência e inconsciência aí? E olha, está dizendo o seguinte, o que eu quero colocar é que nós vamos chegar lá na frente para dizer aquela coisa que a Alda estava falando para a gente, né? Que a gente fica na tentativa de dominar as circunstâncias da nossa vida e dominar o entendimento do que se faz, do que está acontecendo, como se fosse isso, segundo os nossos moldes. Estou lembrando também o que foi dito, que nós ouvimos do Fausto e da Alda a respeito do orgulho, de achar que tem que ser da maneira que a gente quer, que Deus existe só para a gente, não existe para os outros, né? A gente, fazendo isso, a gente está entronando como divino a nossa capacidade de raciocínio e a maneira como nós enxergamos as coisas, orgulhosamente, como Fausto falou, como se Deus só existe para nós. Então, a nossa percepção de Deus é que vale. Nós somos muito mais criadores de Deus do que criatura deles, na medida que dizemos, esta é a palavra de Deus, é isso que Deus quer, é isso que Jesus quer. Não é verdade? No entanto, o nosso grau de consciência, de forma a despertar em nós o dom divino, né, parte de uma vontade, mas parte também de um outro aspecto que não tem a ver exclusivamente com a nossa capacidade de raciocínio, que é a confiança que a Aldinha refere. Veja, eu sempre trago aqui aquela palavra assim, não creio em bruxa marquelaia. Eu não acredito em bruxas, isso conscientemente. Naquilo que eu acho que é consciente, ou pela minha razão, pelos dados que me são colocados à frente. Olha, não é possível, por causa disso, lei da física, lei daquilo e tal, que não sei o quê. Então, conscientemente, não existem, no caso, bruxas seriam fantasmas, né? Não existem fantasmas. Mas eu não entro naquela casa mal assombrada de jeito nenhum. Por quê? Porque o que me move não é aquilo que meu raciocínio é capaz de processar. O que me move são as sensações que eu tenho. Então, a minha consciência, e eu estou demonstrando ter muito mais consciência disso, né?
ao dizer assim que elas existem, do que propriamente no raciocínio dizer que não acredito em bruxas. Você pode até não acreditar, mas que elas me afetam, e isso eu estou tendo consciência. O cara está até mais consciente. Então faz parte da consciência também essas questões das quais eu não domino e que me afetam. Mais uma vez, pedindo perdão por não entender, eu estou fazendo abduções, eu estou fazendo sequestros de coisas que eu vi, eu quero que tenha algum sentido. Existe, por exemplo, uma figura chamada de memórias encobridoras. O que é isso? É aquela coisa que a gente fala assim, leigamente, chama de trauma. Então, por exemplo, numa forma sintética, né, a criança lá, ela sofreu um choque muito grande, né, no momento em que havia alguém batendo na porta, fazendo assim, plam, 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 blam, 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 batendo na porta para entrar. Nesse mesmo tempo acontece alguma coisa horrível com ela, do tipo, sei lá, ela é abusada, ou uma fantasia que ela tinha a respeito de um pai, de algo que é muito importante para ela, cai, ela tem uma grande decepção, ou ela sofre um acidente, alguma coisa que provoca dor e um sofrimento nela no momento que alguém bate na porta, né? Passado anos, ela escuta, qualquer momento que alguém bate na porta, ela, sem entender porquê, vem nela uma sensação ruim. Aquilo ali anota, aquilo ali retira da memória dela, não cognitivamente, talvez aquele mal que ela tenha sofrido, um abuso, ou alguma coisa que ela possa... Não, foi no momento que eu caí e bati a cabeça, não. Mas a memória dela está associada ao mal-estar. Então, é uma memória encobridora, lembranças encobridoras, em que traz as sensações assim que as pessoas que às vezes, eu lembro, conto de uma história de uma senhora que nós entrevistamos, que ela morava na Áustria na época da Segunda Guerra, que quando ela ouve, até hoje, né, quando ela ouve o som de marcha, ela sente uma sensação no peito que parece que a sufoca, né? Claro que com ela ficou mais tranquilo de se saber, porque na verdade estava se referenciando a quando os soldados marchavam à porta da casa dela, então ela sentia aquilo, né? Então a mesma coisa acontece com a gente. Então dizer que a gente tem esse domínio não é essa consciência nossa mais ampla, ou seja, o nosso universo é muito mais amplo do que a gente chama de consciência. Então nós demoramos muito no fundo dos precipícios, mas nós temos a revelação, a luz da revelação divina, dádiva do alto, que em hipótese algum devemos permitir que extingue em nós. E como nós fazemos isso? Solidificando, cristalizando essa sombra em nós, não deixando espaço para que essas coisas aconteçam, que elas emerjam. E muitas das vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente fica desapercebido desse auxílio que nos chega, porque ele sempre chega. Foi aquilo que o Aldinha falou, quando fala assim, Jesus, não se atrase, ela fala assim, eu não vou, eu já estou, é você que não está me vendo. Ainda faz um carinho no cucuruco da gente, como a gente acaricia uma criança, né? Que coisa gostosa. Essa imagem, se Deus quiser, vou lembrar dela, assim, pensando assim que Deus Pai está fazendo assim um carinhozinho assim na minha cabeça, assim, filhotinho, coisa boa, né? Imagina Jesus fazendo isso assim na cabeça da gente. Eu vou ficar assim na cabeça. Cadê Jesus? Põe aí. Vamos lá. Em face da extensa e pesada bagagem de nossa necessidade de regeneração e aperfeiçoamento. Então nós temos 2000 anos de cristalização de coisas, se a gente não se mover, a gente não consegue romper, dada essa cristalização que se faz mais de 2000 anos. As tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto dentro da ascensão espiritual. Com certeza. Porque as tentações, quando fala tentação, ninguém tem tentação de dar martelada no dedo. A gente tem tentação de gosto bom, né? De moça bonita, tentando de tudo que é bom, assim, que a gente fala que é bom, no sentido assim, bom, né? Pinga boa, né? Mulher arrumada, bonitona, trem bom, né? Isso tudo. Aquele torresminho, vidão, aí é coisa boa, né? Aí a gente vai entrando, nós estamos 2000 anos nisso, comendo torresmo, tomando cerveja e de olho na mulherada. Isso é bom, né? Porque são tentações. Eu não estou dizendo que você não deve comer torresminho, nem que você deve namorar, né? Absolutamente, não quero citar regra para ninguém. Eu digo que eu estou sintetizando ou fazendo analogia com essas coisas, porque de fato ninguém vicia ou tem prazer com martelada no dedo, salvo as patologias que a gente não tem conhecimento, né? Que a gente não tem entendimento profundo a respeito, né? Então não tem como a gente falar que
É bom. Então, esse bom que nós estamos falando aí. Então, ele diz, para o desvio surge com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento num caminho reto dentro da ascensão espiritual, né? Porque nós estamos cristalizando durante muito tempo. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Ele continua, nas palestras comuns, o que é palestra comum? Não é que nós estamos conversando entre amigos, insinuações caluniosas e descabidas. Cercam-nos, insinuações caluniosas descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Então, veja, vamos conversar sobre isso. Nas palestras comuns, não é quem está conversando com uma pessoa ou outra, é muito comum a gente falar assim, outro dia eu estava conversando com um cara que é muito interessante, sintetiza muito isso. Não, pois é, que nós estamos vendo ali, assim, uma pessoa muito alegre e tal, mas não aguenta ver um preto tocando tambor que começa a dançar. Parei, ouvi assim, me disse muita coisa, claro, né? Mas o que é isso? São insinuações meio descabidas. E que em nome de alguma coisa, a gente vai deixando. Como assim? Não aguenta ver Pedro tocando tambor? Já começa a sambar? Eu não está falando nem do Pedro, está falando de outro, mas como assim? Como é que a pessoa se refere ao outro naturalmente expondo em si? Então, são insinuações que são feitas que a gente recebe e acaba dizendo, preto toca um tambor, legal mesmo, né? De repente eu estou tendo atitudes absolutamente preconceituosas ou racistas, né? Numa palestra comum, contando um caso de uma outra pessoa. Agora, imagina também quando a gente começa a falar assim, não, pois é, mas aí foi eu, o Carlos e a Josefina. Aí a Josefina estava andando, você sabe como é que é a Josefina. Então, continuando, eu lembro até uma amiga falando com o tornozelo, e falou assim, só podia ser você. Essas são insinuações comuns, que a gente se deixa levar. E a gente fala também, que são caluniosas, porque elas são distantes na conversação comum da base da lei divina, da fagulha divina em nós, da iluminação que nós... É melhor eu parecer engraçado do que parecer cuidadoso. Eu fico mais bonito na foto. É melhor eu achar que eu estou fazendo porque as pessoas gostam mais, né, de rir do outro do que penalizar-se ou ter empatia com o outro. Então é preferível falar assim, preto tocar tambor, né, do que dizer alguma outra coisa. Essas insinuações pequenininhas. E outra, você recebe 1000 convites desordenados das zonas inferiores. Por quê? Porque na medida que você está cristalizado na sombra, você vai envolvendo esse tipo de pensamento, vai pensando essas coisas, e nós sabemos que esse tipo de pensamento estabelece em você um tônus vibracional. E se você estabelece um tônus vibracional de padrão inferior, você vai atrair dos desencarnados, também dos encarnados, aqueles que vibram no mesmo tônus. E eles vão se aproximar de você. E o seu amigo na palestra comum te fala, e você escuta, dizendo o seguinte, um sujeito desse tem mais é que matar ou de deixar preso aí uns 30 anos. Olha só a vibração que eu estou tendo de julgamento. Merece, como a Eudinha falou, né? Merece uns 30 anos de cadeia, quero ver o que ele vai fazer, né? Se eu estou ouvindo isso, imagina aqueles que estão do meu lado, que vibram na mesma frequência, que não vão chegar aí para mim assim, fala com ele aí que o negócio desse seguinte, um sujeito desse é matar. Aí, sem querer, já vem ideias, sugestões maravilhosas. A gente podia matar um sujeito desse que não fazia falta ao mundo, não. Aí, como diz Aldinha, ela cogitando, né? Será que existe no vocabulário de Jesus a palavra merecimento? Com certeza, a palavra desistir não existe. A palavra abandonar não existe. A palavra e o ato violência não existe no vocabulário de Jesus. E esses dons todos que hoje existem em Jesus são fagulhas que nos foram doadas para que tivéssemos vida e que nós adormecemos, né? Deixamos criar osteoporose nessas ideias, nessas bases, nesses dons, por falta de exercício de amor, né? E muitas vezes nós temos aí uma espiritualidade maravilhosa, Dr. Bittencourt, equipes maravilhosas, cheias de amor em nome de Jesus, querendo desenvolver-se através do amor, mas você está tão focado, vibrando tanto nas sombras, que você nem percebe. Está tão de olho nesse seu barquinho que fala mal, que não percebe o oceano de maravilhas que estão sendo feitas por você.
de seres maravilhosos flutuando ao seu redor, e você nem sabe que eles estão ali, porque nunca, Jesus já nos disse isso, nunca faltará alimento espiritual para qualquer um de nós. Estou complicando? Estamos chegando em algum lugar? Olha só, passo só para mais exemplos do humano, né? Nas aplicações da justiça é compelida a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretério que procura perpetuar-se, aquela cristalização. Nós temos que lutar com armas, efetivamente. Hoje nós entendemos que não é necessário você entrar numa arena para vencer aquele que está com arma. Hoje nós entendemos que nós podemos evoluir entendendo que defesa não é necessariamente a capacidade de atacar o outro. Defesa e nosso sonho, vamos dizer assim, como civilização, nosso trabalho como civilização, é quando as nações entenderem que as forças armadas serão as forças armadas de amor e não armadas com armamentos nucleares. Não será a capacidade de destruir o outro que vai determinar a nossa proteção, será a nossa capacidade de amar o outro que estabelecerá a proteção a nós. Será a confiança que tivermos construída em Deus Pai que nos garantirá a proteção. Porque saberemos sempre, confiaremos sempre, que tudo que nos chegar, e esse é o nosso trabalho de desenvolvimento, de iluminação, está nas mãos de Deus Pai, que é necessário para o nosso crescimento. Então, se ainda há sofrimento daquilo que nos chega, é porque nós não crescemos o tanto ainda. Então, vamos confiar. Nas ações de trabalho e obediência às determinações da vida, muitas vezes, levado a buscar descanso indevido. Assim, algumas coisas que o Emmanuel fala é até difícil, né? Até mesmo na alimentação do corpo é conduzida a perigosas convocações ao desequilíbrio. Então, em todos os momentos, nossas vibrações não são chamadas. Por razão, Paulo aconselhava ao companheiro não esquecesse a necessidade de acordar o dom de Deus do altar da oração. Eu acho muito interessante, quando ele fala assim que não se esquecer, o que é muito importante colocar, que eu acho que é isso. As coisas sempre nos serão colocadas. E todas as nossas ações, todos os nossos movimentos serão feitos a partir de decisões que tomemos. E as nossas decisões utilizam de recursos. Os recursos que a gente tem pesa uma coisa e outra. Não é que a gente vai julgar, a gente faz juízo da circunstância e diz, isso aqui é melhor para mim. Despertar, como é que a gente faz isso? Como é que a gente desperta o dom de Deus em nós? É toda vez, em cada pequena coisa, se nós viramos para a esquerda ou para a direita, até que a coisa, né, fique mais natural, nós vamos começar pelas coisas mais difíceis. A gente coloque no peso, nas argumentações, nas avaliações, nesse juízo, nós coloquemos a lei de Deus presente. Chamemos Jesus também para participar das nossas decisões. Como que Jesus faria numa situação como essa? Por isso que é muito importante, a gente fala, por que a gente fica estudando, lendo? Porque a gente fica criando recursos no nosso coração, pela necessidade que nós temos de localizar, né? Nos imantando com as ideias de Jesus. Por isso que é importante estudarmos, é importante conversarmos, reflexionarmos, para a gente se colocar nas circunstâncias, sempre colocando Jesus nas decisões que vamos tomar. Por essa razão, Paulo aconselhava o companheiro não esquecesse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração, porque é no coração, ou seja, nas nossas emoções, que nós decidimos. Então é necessário que a gente coloque Deus também, para que ele seja colocado. Em muitas circunstâncias, tem hora que a gente fala assim, e lógico que eu falo de mim, tem vezes que eu falo assim, Jesus, por favor, me acode. Me acode, porque eu vou virar a mão na orelha desse cara aqui agora. Né? Não, mas vou dar no escutador de novela dele, pelo amor de Deus, segura meu braço, me acode. É isso. Às vezes a gente fala assim, Jesus, por favor, me acode, porque senão eu vou cair de boca nesse brigadeiro aqui, que não vai fazer bem para minha glicose. Né? É isso. É isso a colocar. A gente às vezes não dá, a gente silencia e ora. E fala, pelo amor de Deus, Jesus, me acolhe. Até que a gente vai, sabe, vai fortalecendo esses ossos para esses músculos novos. Então as ações serão mais controladas, cada vez mais presentes em todas as decisões da nossa vida. Que o homem sofrerá tentações, olha que ele fala, sim. Cairá muitas vezes? Sim, cairá. Que se afligirá com decepções e desânimos? Sim, na estrada iluminativa. Não padece dúvida para nenhum de nós, somente
Quando ele fala para um de nós, irmãos mais velhos, experiência maior, ele está falando assim que ele, Emmanuel, que tem uma jornada mais longa dentro do caminho da sua iluminação, ele já percebe, ele se coloca como um irmão mais velho. Deus é pai. Emmanuel, no esforço que ele faz para nos auxiliar, ele se coloca como um irmão mais velho. E tem uma experiência maior de vida, então ele sabe que vai padecer. E olha, ele coloca, não é dúvida para nenhum de nós, né? O homem sofrerá tentações e cairá muitas vezes, não resta dúvida para nenhum de nós. Entretanto, aí vem a adversativa, né? Nós vamos colocar Jesus depois da adversativa. É imprescindível marcharmos de alma desperta, sempre colocando, né? Porque nós faremos cuidado, mas é melhor ainda quando nós passamos a saber que isso acontece, despertando, abrindo nosso coração para que o tratamento ocorra na posição de reerguimento e edificação sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Reacender a nossa própria luz. Né? Bem, gente, hoje eu falei a beça, agradeço muito a vocês pela paciência, pelo carinho, né? Eu acho que no final, sempre nos colocando nessas posições que são muito importantes, entendermos isso, entendermos que cabe a nós despertar. O dom existe, a fagulha divina está em nós, o caminho dele está, para a gente fazer, para fazermos isso, está em acender essa fagulhinha, lembrarmos dela, em ações, em atitudes, colocando sempre Jesus nas nossas escolhas, não é? Se não movimentarmos os músculos, os ossos padecerão. Né? Vamos acabar. Se não exercitarmos a nossa fagulha divina, e ela fala, mas como é que eu faço? Eu vou pegar aqui e vou doar todas as minhas coisas para... Tudo bem, pode fazer, mas o que vale, né? É aquilo que você movimenta do seu trabalho, que fortifique os seus olhos, que ilumine o seu coração. E aí, essa própria luz cuida de iluminar a volta. Porque o caminho é através da lei divina. A lei divina é a lei do amor. Né? Espero que eu não tenha feito muita confusão. Vamos pedir, então, um pouco de paciência. Vamos chamar aqui com muito carinho a nossa querida Ângela para fazer a nossa oração. Né? Olá, Ângela. Ei, Theo. Muito Tudo bom, bem? viu, Theo? Muito bom. Muito bom. Vamos Principalmente na hora de fechar a boca, quando a gente ouve uma ofensazinha. Muito bom. É verdade. É a hora Muito de bom. insinuação. Isso, parar e encher a boca d'água. Muito bom. Isso. Vamos lembrar o Chico. Fique com Deus, Ângela. Amém. Obrigada. Semana maravilhosa para todos, viu, gente? Obrigada. Então vamos, meus irmãos, meus amigos, vamos nos acomodar, respirar fundo e nos conectarmos com os planos divinos para agradecer primeiramente a Jesus. Podemos estarmos todos juntinhos dele, aquecendo o nosso coração. Obrigada, Senhor, por fazer parte da nossa vida. Ampara-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Obrigada, Dr. Bittencourt, por nos acolher também, tratando nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Que nós possamos receber nesse instante todas as bênçãos que Jesus prepara para nós, através de Dr. Bittencourt e seus companheiros laboriosos. Obrigada, Jesus. Fortalece-nos, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.